Não, nem tanto. Ah, eu vi esse final de semana aí você na balada. Não vem, é na não. balada, né? Não vem, Eu não. gosto de balada. Não? Devagar, É verdade. Pelo amor de Deus. Vai ficar não, contando então. agora. Vou Não. parar de fazer Aproveita o story. microfone pra Uai, falar da mas vida alheia. esse aqui é o Foi. programa A gente de- processa, tá? Foi Olha com as só. Panteras Negras no Então, baile Black Bomb. Então, eu tô Foi, querendo, foi. né, pra abrir É verdade, o leque. Aqui foi, não tem foi. nada que a gente possa... Fizemos uma intervenção importante lá e Isso. dançamos muito. Eu curti demais. E nós temos hoje uma convidada com um convidadinho, né? Deixa a Aline apresentá-la e depois eu dou bom dia também. Quem é que tá aqui conosco hoje? Com vocês Estamos também. aqui com a maravilhosa Ludmila Almeida, uma referência na dança no Brasil hoje, que vocês precisam conhecer o trabalho dessa pessoa que está esperando uma outra pessoinha muito linda. Então a gente vai conversar com ela. Janine, conta pra gente. Então, primeiro dizer que a gente tá feliz, né, de estar aqui em mais um programa. Agradecer pra caramba ao público que semana passada compreendeu a nossa mudança aí, que foi necessária. Então, agora só reforçando que o programa vai ser sempre às 9 da manhã. Acordem cedo para não perder o Na Onda das Pretas, que é um grupo formado por 4 mulheres negras que falam sobre cultura e política com muito afeto, muita justiça, muita liberdade. E eu quero falar também um pouquinho sobre as integrantes desse grupo, né? Aline Lorena, Janine Rodrigues, que sou eu, a Lisiane Nidisberg. Lisiane, que acabou de chegar. Acabou de chegar. Entrando. Veio. Maravilhoso. Eu não sei se ela tá chegando. Olha aí. o figurino, Olha Olha desvendando isso. estilos. Eu não sei se vocês estão vendo aí, né? Não sei se o live tá rodando. Já tá rolando. valendo live. Mas olha, gente, a entrada já tá triunfal de valendo. Lisiane Nidisberg. E Eu acho que ela também, fez de propósito, Janine. eu também acho. Ela também chegou acho. pra mostrar o look, né? Não, Ainda bem que esse não tá funcionando, não não. temos. A gente vai buscar um microfone pra você, Lizia. Sim. Mas é isso. E também a Sinara Rúbia. Como a Aline falou, hoje a gente vai falar sobre resistência cultural a partir da dança. A nossa convidada, então, é a Ludmila Almeida, que tem um trabalho incrível e importante, né? A gente costuma falar que toda arte é política, então se você faz arte de fato, você tá tendo uma expressão política, né? Quer você queira ou não. Então a gente quer falar sobre isso, né? Sobre a importância da manifestação política, né? Do posicionamento da arte a partir da dança. Bem, antes da gente começar a conversar com a Lud, a gente queria ouvir um pouquinho aqui das nossas integrantes sobre o que a gente pensa sobre essa resistência cultural a partir da dança, começando pela Sinara. Então, é importante dizer que nessa temporada, né, a gente vai falar bastante sobre resistência cultural, né, a partir da arte e da cultura. A gente entende, como a Janine já disse, que a arte é uma linguagem e ela perpassa pelo posicionamento político e ideológico das pessoas. E não seria diferente com a cultura negra. Aliás, para a gente que vive num país, né, escravocrata, a resistência cultural foi algo que nos permitiu recriar, emancipar e resistir e viver até hoje, né? E pensar e entender essas linguagens, né? Tanto no campo da cultura quanto no campo das artes, e entender como elas nos serviram, né? Desde a nossa chegada aqui nesse território brasileiro até o dia de hoje, como que a gente consegue, através da arte, fazer política, ressignificar e fazer cultura, né? Isso é algo latente do povo negro no Brasil. Então, essa temporada é sobre isso que nós vamos falar e hoje a gente vai começar pela dança. Com certeza. Agora, Aline, diz uma coisa. A gente fala muito sobre a arte enquanto entretenimento, né? A questão do entretenimento e essa resistência cultural, política.
às vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Poxa, mas vocês falam sempre das mesmas coisas, né? Por que vocês sempre voltam nesse assunto? Nós, que eu estou dizendo, nós, povo negro, mulheres negras, homens também, né? O povo negro, a gente tem alguns temas que são recorrentes pra gente. E isso tem um porquê, que a gente sabe de qual é salteado, mas às vezes as pessoas não compreendem. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essas expressões artísticas que passam ali pelo entretenimento, mas que não tem como a gente fugir dessa resistência cultural. Eu acredito que a arte, para mim, ela é um campo de expressão, não só das minhas ideias, mas do meu posicionamento político no mundo, né? Então, e eu como uma mulher negra, evidentemente que enfrento várias dificuldades para poder me expressar no campo do meu trabalho, que no caso é o cinema e as artes audiovisuais. Entretanto, eu faço da minha arte, e acredito que todas as companheiras que estão aqui, que trabalham nesse campo, um lugar de expressão onde a gente pode dizer coisas que nos afetam, né? A gente tem uma carência muito grande de poder falar, de poder se expressar. Então, essa questão da resistência, ela é praticamente inerente à nossa forma de expressão. Porque como a gente não tem espaço, como a gente não tem muito poucas oportunidades para nos expressar, evidentemente que tudo que a gente faz é para avançar, né? É para conseguir ocupar os espaços artísticos, políticos. Então, o pessoal que fica reclamando, que a gente fica reclamando, a gente não está reclamando, a gente está fazendo. E a gente está fazendo muito, e está fazendo muito bem feito. Então, exatamente. Diariamente. Sim, diariamente. Agora, assim, eu acho só que a gente podia deixar a Lud se apresentar também. Sim, claro, Lud. Pode se apresentar então pra gente, que ninguém é melhor do que você para falar sobre você mesma. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês hoje, com essas pretas poderosíssimas, né, que estão fazendo um programa muito importante para todas nós, né? Então, prazer estar aqui e compartilhar também com ouvintes toda essa discussão tão importante, né? Eu sou Ludmila Almeida, mulher negra, ativista, feminista negra, trabalho com a cultura negra a partir da educação, a partir da arte e educação, pensando essa arte de forma política, né, e pensando o papel, a importância da educação na nossa sociedade, sobretudo da educação que trabalha com as relações étnico-raciais, da educação que pense transformações para a nossa sociedade nesse campo em específico que é tão caro e tão urgente de transformações. A partir disso eu trabalho com a capoeira Angola e com a dança afro, ensinando em escolas. Nesse momento eu estou com a capoeira, estou nas escolas só com a capoeira, mas eu também trabalhei com dança afro nas escolas. Então eu estou em escolas, trabalhando com educação infantil, com crianças, e desde já colocando os valores e a importância de trabalhar a nossa cultura dentro desses espaços educativos, espaços muitas vezes em que a nossa cultura não está representada da melhor maneira, né? Espaços que a gente enfrenta aí algumas dificuldades para abordar determinadas temáticas, e nossa cultura, como a capoeira, por exemplo, ou mesmo a dança, né, muitas vezes não fazem parte da grade curricular, então são atividades extracurriculares que já coloca também essa diferença, né, de abordagens, de importâncias dessas atividades dentro das escolas. E também trabalho em outros espaços, né? Tenho minha turma de dança afro, de Ludmila Almeida Diálogos em Movimento, com aulas semanais que acontecem em Laranjeiras, e em outros espaços itinerantes também. Muito super bacana, legal. Muito importante. Então, a gente Eu só tá posso aqui fazer com... uma... Você vai passar para agora? Sim, mas que eu diga, já estava Cadu. preocupado aí. Não, que tá não. ali. Sim. A Lizzy chegando e ela tá ali quietinha mostrando o vestido, né? Da onde é esse vestido? Bom Fala lá, dia. estilista. Fala. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Lud. Desculpa o atraso, né? Mas eu tenho agora a Desvendando Estilos, né? Que é uma marca de roupas. Estou usando, inclusive. Sinara também. Logo, logo as meninas na Onda das Pretas já estarão, estarão, tô até com inveja disso. nessa Meu Deus onda. do céu. E eu precisei passar na costureira, porque eu estou fazendo um evento na OAB de afroempreendedores, e eu saio daqui depois correndo para lá. É hoje o evento? Hoje foi ontem, começou ontem. Que legal. Ontem e hoje estou com a Desvendando Estilos lá, o maior sucesso, as pessoas estão adorando. Então, vamos falar um pouquinho sobre a dança, né? Que como educadora, né, eu acho importantíssimo
a dança em sala de aula. A aplicabilidade da Lei 10.639, como a Ludmila já disse, também perpassa pela dança, pela arte, pela cultura. Eu até vou aproveitar aqui e depois trazer até uma reflexão, né? Se as disciplinas das escolas, né, as outras disciplinas, português, matemática, geografia, história, enfim, também não poderiam, né, trazer a dança para a sala de aula, refletindo essa abordagem da... Opa! Desculpa, tentando compartilhar o vídeo na nossa página. Refletindo essa abordagem, né, da cultura afro-brasileira, né, em sala de aula. Porque é possível, por exemplo, em história, contar a história da dança, né, a dança afro, a capoeira, enfim. Dá para fazer vários links, né? Eu, como educadora, já trabalhei muito com a dança, mesmo sendo professora de português. Trouxe muitas vezes a dança para a sala de aula. Dançamos, inclusive, né, em alguns momentos, e contamos essa história, e eu fiz links com a língua portuguesa. Ludi, o que tu acha dessa integrar essas outras disciplinas? Acho super importante. Quando a Lei 10.639 vem, ela vem justamente falando da obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, pensando esse ensino passando por todas as disciplinas, né? Entendendo que estamos falando de uma cultura, estamos falando da nossa história da nossa sociedade. Então, isso não tem uma disciplina específica para ser trabalhado. Isso deve estar sendo trabalhado em todas as disciplinas, né? Mas a gente tem um déficit com relação, mesmo de formação de professores, que é a formação que a gente tem na nossa sociedade para discutir essas temáticas e para abordar essas temáticas em sala de aula. Então, isso tudo dificulta a aplicação dessa lei, e acaba que essa lei acaba sendo aplicada por professores e professoras que estão comprometidos com essa causa, sobretudo professores negras e negros, né? E aí tem todo um estudo, tem uma base, muita coisa foi feita sim para a formação de professores, programas super importantes, como a Cor da Cultura, vieram nessa esteira para justamente promover isso, tornar esse acesso, tornar essa aplicação dentro das escolas viável, mas a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. Em 15 anos a gente tem mudanças muito significativas, mas ainda temos muitas coisas para transformar. E acaba que isso ainda não é aplicado de fato em todas as disciplinas dentro das escolas. E mesmo as disciplinas que poderiam trazer isso mais especificamente encontram resistências muito grandes hoje em dia, né? A gente tem alunos que se negam a fazer atividades que tenham a ver com a capoeira, que tenham a ver com tambores, né? Sobretudo alunos que tem uma ligação com a religião evangélica, né? Infelizmente, a gente tem alguns adeptos da religião evangélica que colocam alguns entraves, né, para que isso aconteça. Isso é um fato, não é todo mundo, claro, mas isso é um fato que acontece. Muitos alunos que se negam a, por exemplo, cantar determinadas músicas ou mesmo tocar, né, os tambores. Isso falando da minha experiência com a capoeira e com a dança afro, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu comecei, por exemplo, com a dança afro numa escola, em que era uma escola de meninas. Eu atendia, sobretudo, meninas com a dança afro no tempo integral, e elas não queriam participar da atividade porque achavam que era macumba, né? E é também, né? Não vamos tirar esse lugar, não. Eu acho que é importante que isso seja dito, porque quando a gente está falando da dança afro, a gente está falando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, sobretudo, a gente tem uma influência muito grande das danças dos orixás. Então, isso está presente na dança afro também, né? Mas esse lugar que a macumba foi colocado como um lugar de demonização, que eu acho que já entra, né, nesse aspecto cultural, assim, de todas as nossas práticas serem criminalizadas, demonizadas, faz com que a gente tenha muita dificuldade de pensar essas práticas também no aspecto cultural da nossa sociedade. Então, a gente encontra muitos entraves, tanto para que essas questões sejam discutidas nas disciplinas diversas na escola, quanto para as disciplinas que tragam essas questões especificamente, e aí, ou atividades como a capoeira, como a dança, ou como outras atividades que possam abordar essa questão mais especificamente, também adentre os espaços escolares. E, Luigi, assim, a gente estava falando sobre a questão da resistência cultural, né? E aí, a partir da dança. Quando a gente pensa no seu trabalho como professora de dança, né? Enfim, com seus alunos, suas alunas, você está ali como uma educadora, né? Você está ali fazendo um trabalho artístico,
e também educador. Mas a Lud, a dançarina, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como as outras pessoas, né? Por exemplo, quem trabalha com você não só como aluno, mas quem, por exemplo, contrata o seu trabalho, quem vai assistir às suas apresentações, como é esse diálogo com esse público em relação à resistência cultural? Por exemplo, tem algum questionamento ou você já ouviu algum questionamento em relação a você fazer a repetição de alguns temas, alguns assuntos, sabe? Porque tem muito essa coisa, por exemplo, o balé é visto como uma coisa pura e simplesmente artística, assim como jazz, estética, exatamente. E já as danças afro, às vezes a gente ouve como, só fala isso, né? Usa a arte só para falar do racismo, para falar das culturas negras que não tem espaço. Eu tenho alguns amigos, homens principalmente, que são dançarinos afro, e eles reclamam muito disso, né? Falam muito isso, que em algumas competições, algumas apresentações, a dança afro, às vezes, ela não é vista, do ponto de vista artístico, como as danças, entre aspas aqui, né, mais tradicionais, enfim, para quem está chamando de tradicional, né? E aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como esse público que está ali para te assistir, como é essa resistência cultural em relação a esse público? Isso é importante da gente pensar, assim, nesse aspecto mais amplo, né? Tem a ver com toda a cultura negra, tem a ver com todo lugar que foi dado para nós e para nossa cultura, para as práticas em geral de matriz africana dentro desse contexto Brasil, né? Dentro desse contexto que vem desses anos todos, desses séculos todos de escravização, das populações negras, indígenas. Então, isso tudo aqui dentro desse contexto vai ter um lugar muito diferenciado, que é o lugar que acaba sendo dado às nossas práticas, né? Que é esse lugar de menor importância, de menos valia. Então, esse lugar que vai fazer, por exemplo, com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de ter, por exemplo, a disciplina de dança, de ter na cadeira de dança, né, a dança afro, ou as danças negras, ou as chamadas danças populares, que foram conquistas que aconteceram ao longo de muita resistência, ao longo de muita briga para que essas disciplinas tivessem um lugar reconhecido dentro da universidade, por exemplo, das universidades, por exemplo. A própria dança em si, né, ela ainda não tem o mesmo status do que, por exemplo, uma faculdade de Direito ou outras faculdades, né, que a gente tem. Então, a dança já tem esse lugar. Se a gente fala de danças negras, isso vai ter uma maior dificuldade ainda, por todo esse contexto que a gente atua, né? E aí acho que tem um aspecto interessante, né, de falar, assim, que quando a gente está falando de danças negras, a gente está falando de arte também. Né? Então tem gente, nem todo mundo vai trabalhar com uma linha, embora eu acho que quando a gente está falando de dança negra, a gente já está falando de política obrigatoriamente, porque tem todo um contexto histórico que contextualiza a nossa dança negra. A gente já está falando, já está trazendo esse aspecto da resistência. Nem todo mundo vai trabalhar com esse olhar especificamente sobre as danças negras. Então acho que isso é importante que a gente mencione, né? Porque a gente não está falando de uma mesma coisa, né? A experiência da negritude, a experiência das danças negras é diversa para cada pessoa, e cada pessoa vai buscar a sua forma de trabalhar com isso. Então, algumas pessoas vão buscar uma forma talvez um pouco mais política, um pouco mais voltada para essas questões, e outras pessoas vão trabalhar de um outro aspecto mais artístico, sem talvez tanta intervenção nesse sentido, embora aquilo esteja presente ali inevitavelmente. A gente, por exemplo, em escolas, né, hoje em dia, eu acho que a gente vai construindo a nossa história, a nossa caminhada. Então, tem uma escola, por exemplo, que eu estou já há mais de 10 anos, e eu sou uma referência para trazer e discutir esses assuntos. Você pode falar o nome da escola, por favor? Por favor. O Núcleo de Arte da URCA é a NAU, uma escola de educação infantil, né, que eu estou esse ano, já há mais de 10 anos, há 11 anos nessa escola. E é uma escola que é incrível, que tem um trabalho muito bacana com crianças, né? E eu já fiz formação de professores lá por 2 anos para trazer essas temáticas, que são temáticas que, como eu falei, ainda são difíceis de serem trabalhadas em alguns espaços, né? Então, tem uma carência mesmo de preparo dos professores e professoras para trabalhar determinadas questões, pela complexidade que se dá, por não saber muitas vezes como lidar com situações racistas que acontecem no cotidiano escolar. Então, eu me tornei uma referência em outras escolas também que eu já atuei, e agora também estou atuando numa nova escola. Então, aí a gente vai construindo um diálogo
com esses outros profissionais para que a gente possa ter transformações, para que a gente possa pensar como colocar esses assuntos dentro daqueles ambientes. Muitas vezes, por exemplo, essa sendo, por exemplo, uma escola particular da Zona Sul, a gente sabe que a gente tem um maior número de crianças brancas, sem dúvida, isso, né? Não tem como. Assim, a realidade do nosso país ainda hoje é essa. E como é que desculpa te cortar, como é que é essa relação com essas crianças brancas, com os pais também? Mas antes disso, segura para a resposta, porque eu quero chamar a galera que está acompanhando a gente nas redes sociais. Eu vou pedir para a Aline. Solta a vinheta aí, Tony. Por dentro da rede. Vamos prestigiar a nossa audiência também na internet, né, no Facebook. Aline, sim, alô, gente, minha gente maravilhosa que está curtindo a gente aqui na live do Facebook. Eliane Pereira, nós mulheres negras muito bem representadas por vocês. Um beijo, Eliane. Flávia Lopes, a arte eleva o nosso espírito também. Parabéns, Evelyn Agrícola. Agrícola? Não sei se eu te falei certo. Eu também tava deve ser. Nina Rosa, a dança afro muda o corpo, a mente e a vida da mulher negra. Valeu, Lud, valeu, Pretas, adorando o programa. Luiz Antônio fez assim, é meu irmão, que tá lá em São Paulo assistindo a gente. Um beijo, Luizinho, te amo. Gente, continua assistindo a gente na live, compartilha, avisa pro povo que a gente mudou de horário, que a gente já tá no ar e segue com a gente. Já tem uma galera aqui, assistindo a gente, mandando coração. Vai clicando em coraçãozinho para os corações subirem. Sim. Aqui, né? E compartilhem. E compartilhem. Então, Lud, essa questão que você falou, né, da escola privada, né, particular, e que, claro, predominantemente branca. Como é que é essa relação também dos pais e das crianças quando você apresenta, de repente, o teu trabalho? Olha, esse assunto é complexo, né? Vou até respirar a fundo para falar. Não, assim, porque é complexo porque são crianças, sim, né? E a gente está falando de crianças, e aí as crianças, elas não nascem racistas, né? A aceitação é melhor do que dos pais? Eu não vejo. Não? Assim, elas são criadas pelos pais. Sim. Eu não tenho muito essa resistência dos pais, nada declaradamente, né? Declaradamente nada chega a mim nesse sentido. E das crianças também não. E as crianças é uma relação muito complexa mesmo. Eu estava discutindo sobre isso na minha aula. Na minha aula de dança afro, né, que eu dou para os adultos à noite, e a gente estava falando justamente sobre essa questão dos afetos, né? Como é que os afetos operam na nossa sociedade, quando que a gente fala de afetos positivos e afetos negativos, e como esses afetos operam na questão racial, né? Então a gente tem, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho muito emblemático nesse sentido, de uma mãe que um dia veio falar comigo sobre um aluno, e um aluno já um pouco mais velho, né, já no ensino fundamental. Falou que ele queria sair da capoeira, e aí a mãe dele não queria que ele saísse da capoeira porque ele era, e ela, né, fez essa menção que é feita, né, ele é um pouco racista, tocou na pele, assim. Eu falei, mas como assim ele é racista? Ele é um pouco racista, você, né, faz assim pra tocar na pele pra dizer que tem um problema ali de pele, né? E é um problema de pele, de fato, né? O racismo. Claro. E aí ela fala isso, eu falo. E aí ela fala, exatamente, da cor da pele. E aí ela fala que ele é um pouco racista. Eu falei, mas como assim? Ele me adora, ele me abraça, ele me ama, ele fala comigo, né? Ela falou assim, mas ele acha que você não é negra. Então a gente vê a construção, né? Porque pra ele me amar, eu não posso ser negra, né? Se eu for negra, ele já não pode me amar. Então, essas relações que são construídas na infância, né, são muito complexas mesmo, né? E são relações do racismo da sociedade. Se a gente tem famílias, né, que tenham, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, reproduzindo o racismo dentro de casa, aquela criança naturalmente vai pensar sobre isso. Outra referência, falando ainda desse universo infantil, e nesse trabalho com crianças brancas, sobretudo. A gente tem, por exemplo, eu contando um pouco dos quilombos, né, das formações dos quilombos, da resistência negra, a partir da formação dos quilombos, e como os negros precisavam fugir dos quilombos, fugir para os quilombos, para fugir dos maus tratos dos senhores de engenho, etc. A referência que o aluno me deu na hora foi, então minha babá fugiu? Porque a referência de mulher preta que ele tem dentro de casa é a babá. Sim. Então ele vai perguntar se a babá, que é essa mulher preta, fugiu. Então, isso é muito complexo. A gente está falando de escolas particulares, de crianças, de maioria branca, e que dentro de casa, as únicas referências que vão ter de pessoas pretas são nesses lugares de babá, de doméstico, que são lugares ainda subalternizados na nossa sociedade. Isso vai se perpetuar ao longo dos anos. Então, aquela criança vai crescer com aquela referência. É claro que aí vem uma professora negra, né, que traz todos os referenciais negros, não só
na prática da capoeira, que é uma prática negra, mas traz nas suas vestimentas, traz no seu discurso, traz a importância de estar o tempo todo ali mediando conflitos que possam acontecer, por exemplo, com crianças negras que são minorias nessa escola e em outras escolas particulares dentro desse contexto, a gente vai criar outras referências para essas crianças, que vão começar a entender isso de uma outra forma. Por isso, a educação é tão importante, né? Eu acho que é muito importante a gente educar o nosso povo, as nossas crianças negras nas escolas, sim, porque carece também desse referencial positivo, mas também é muito importante que esse trabalho seja feito com escolas em que tem crianças brancas e negras, etc., porque vivemos em sociedade, e a sociedade é composta por essas etnias. Então, para a gente ter transformações efetivas, a gente precisa que toda a sociedade, seja branco, seja negro, seja indígena, se implique nessa discussão e realmente tenha uma postura de transformação para a luta antirracista, senão a gente não consegue. Não avança. Não consegue os avanços. Olha, eu vou até dizer para vocês o seguinte, esse programa tá tão bom, o pessoal tá elogiando aqui, a audiência está fantástica na live do Facebook, que eu vou hoje tomar liberdade, nem fazer break, em respeito a vocês, ao tempo, tá bom? Então vamos direto. Estamos chegando, hein, Brasil? Respirem, porque a gente vai direto aqui. E olha só, tem até inclusive uma mensagem aqui, você viu? Eu te mostrei na linha do Gilberto Braga, que ele tá falando que aqui, lê aí para o que ele tá falando, tá sentindo o quê? Falta de música. Pois é, de uma música, de uma dança negra no programa. Parabéns aí a vocês, é o Cadu, tá vendo? Gente, tem aqui, ó, olha, tem gente olhando a gente na Itália. Alô, Itália! Que bom, nós estamos chegando, olha que legal, olha que legal. A Nina Mônica Rosa Gori. também, o João Luiz Silva. Alô, João. Resistência também. Olha, Paz pra você, né, do Rio da Paz, aí o pessoal que tá trabalhando aí também. Renata Santana, sou de Divinópolis e faço parte do MUND, Movimento Unificado Negro de Divinópolis. Nosso movimento, temos hip hop, capoeira, enfim, aqui me perdi, gente, mas a Renata tá elogiando o trabalho da Lud, dizendo que não tem professores de dança afro, isso também é uma questão, né? Enfim, muito legal. Obrigada, Renata. Então estamos em Roma, né, também. Alô, Roma. Alô, Itália. E aí, pra gente consegue pra onde? Vamos lá, então, Liz. Vamos seguir aqui. Lud, o teu trabalho, Diálogos em Movimento, né, a gente quer conversar um pouquinho também contigo sobre isso, né? Essa questão da resistência cultural dentro dessa sala de aula, porque também é uma sala de aula, né? Eu estive lá, né, apresentando, desvendando estilos, e fui convidada a fazer a aula maravilhosa, recomendo, depois a Lud vai deixar aqui. Vocês querem me deixar com inveja mesmo, né? Vai ter que ir na aula. Tá bom. Só chegar, eu sou meio aula fora de dá uma prumo, aula, né? uma aula Pois é. experimental para ele. Eu sou meio fora de prumo, né? Com essa pele branca aqui, Não, mas você descendência consegue. portuguesa, mas eu consigo, tenho certeza disso. Brancas e brancos na aula. Mas é porque eu sou muito desconexo. Todo mundo mas... consegue. Oba, Consegue. Então fiquei fala um feliz pouquinho agora. dessa resistência cultural dentro desse teu trabalho, Diálogos em Movimento. Ludmila Almeida Diálogos em Movimento é um projeto, né, que surgiu no início de 2016, mas na verdade, com esse nome, na verdade é um projeto de vida, é um projeto que começa desde que eu começo a minha entrada nas artes negras e começo a me entender também enquanto mulher negra. Eu sempre atribuo isso à minha entrada ao grupo de Capoeira Angola Volta ao Mundo, ao mestre Cláudio Nascimento, que foi minha referência, que é até hoje minha referência, maravilhoso, que sempre trouxe no trabalho com a capoeira a dança afro, a percussão. Ele foi discípulo de Walter Ribeiro, da escola de Mercedes Batista, que é uma referência quando a gente fala de dança afro. A gente não pode falar de Dona Mercedes, né? A primeira bailarina clássica do teatro municipal, negra, né? Dançar no teatro municipal, e viveu essa resistência na pele, de fato, né? A gente sempre fala que para chegar hoje aqui e construir esse trabalho que eu estou construindo, muitas e muitos vieram antes, isso é sempre importante ser mencionado, abrindo esses caminhos, sofrendo muito, né? E resistindo muito para que isso fosse possível hoje. Então, meu mestre tem essa história, né? E a partir desse encontro com a capoeira, eu começo a pensar toda a minha formação enquanto mulher negra, enquanto educadora. Vou dar aula com ele nas escolas e a partir disso eu começo a trabalhar em escolas. Vou dançar, né? E ele me recomenda e aí eu ia fazer dança em Salvador. E aí ele me fala para eu ter para eu buscar a mestra Valéria Monan, que também é uma referência. Alô, Valéria. Alô, Valéria Monan. Beijo. É uma referência, minha mestra também na dança afro, então ele que me estimulou em vários aspectos para que eu tivesse, né, possibilidade de fazer esse trabalho hoje.
e Valéria Monan e tantos outros e outras mestres que eu fui tendo nesse caminho, fui construindo nesse caminho, do Fono de Omoluco, a Dança dos Orixás, enfim, muitos e muitas. E aí eu construí esse trabalho pensando justamente isso que eu já fazia, né? Que era o meu trabalho com a educação nas escolas. E eu sempre tentava levar a capoeira a partir de diálogos, a partir de conversas, e ia conversando com as alunas e com os alunos sobre diversos assuntos que aconteciam no cotidiano, assuntos que envolvessem o racismo, ou assuntos que falassem sobre questões de gênero. Eu sempre fui trazendo isso para as minhas aulas. E depois também veio o surgimento do Grupo Cultural Balé das Iabás, com Sinara Rúbia, que tem que discute gênero com e raça. quem? Com essa moça que está aqui? Com Sinara Rúbia. Oi, Sinara, tudo bem? Maravilhosa Ferreira. E a gente foi construindo também essa discussão sobre gênero e raça a partir da mitologia das Iabás, a partir da mitologia das orixás femininas, dos itãs do candomblé, tendo as Iabás como protagonistas. Então tudo isso veio construindo essa minha história para chegar no Diálogos em Movimento, unindo educação, dança e capoeira. E aí, quando eu trago a resistência nesse trabalho, é primeiro estar num lugar em que eu posso falar de protagonismo negro sem problema algum. Isso é muito importante, porque ao longo da nossa história, né, tivemos que criar muitas formas de sobrevivência, né, sobrevivência física, sobrevivência financeira, para poder estar atuando com a cultura. Então, a gente, por exemplo, bom, tem muitas coisas para falar, eu tenho que organizar aqui, porque não dá para falar de tudo, né? A gente tem pouco tempo. Mas essa construção, né, essa resistência, ela precisou muitas vezes negociar, né, criar negociações para conseguir existir. Então, e aí dentro desse contexto, a nossa cultura negra foi muito embranquecida, né? A gente tem sido, né? Hoje ainda nosso trabalho é de empretecê-la, exatamente. Né? Hoje ainda a gente precisa fazer isso que parece tão controverso e complexo, que é empretecer a cultura negra. A gente está aqui com 130 anos, né, do pós-abolição, e a gente está discutindo como 130 anos de pós-abolição a gente ainda tem tanto que lutar, e como as nossas práticas, depois da abolição, foram criminalizadas, né? A gente não podia já exercê-las antes, e depois elas foram criminalizadas de fato, entrando no Código Penal. Então, a capoeira, o samba, as religiões de matriz africana, né? Até hoje tem símbolos, tem peças das religiões de matriz africana com a polícia, né, em poder do Museu da Polícia, e que a gente está lutando para conseguir retirar de lá. E todas as nossas práticas foram criminalizadas. Então, a gente teve que negociar e subverter muitas coisas para poder exercer as nossas práticas, né, e elas poderem sair do Código Penal. A capoeira tem um exemplo muito, muito forte sobre isso, porque a capoeira sai do Código Penal na era Getúlio Vargas, e ela sai com o mestre Bimba, que cria a luta regional baiana, né, num contexto de negociação super importante, tendo ali uma referência de... Cria-se um esporte nacional para a nossa sociedade, e aí ele pensando nisso, vendo essa necessidade, essa oportunidade, exatamente, ele cria a luta regional baiana, aliando aspectos da capoeira, com jiu-jitsu, com outras artes que estavam vindo para cá. E aí ele traz ali alunos que faziam parte da Faculdade de Medicina e outros alunos brancos que vão dar força para que ele tenha esse acesso ao presidente, para que ele, né? Então, assim, há toda uma conjuntura de negociação complexa para que as nossas práticas saiam no processo de criminalização. E aí o samba, por exemplo, vai ganhar uma repercussão, uma notoriedade muito grande com os sambistas brancos. Isso é uma pena, isso é uma lástima, né? Assim, pensando desse aspecto, as nossas práticas, elas ganham uma visibilidade com pessoas brancas exercendo elas, né? No protagonismo. No protagonismo. Isso é um problema muito grave. Tem uma fala da Conceição super importante, quer dizer, tem várias, né? Mas uma delas é que é pra gente refletir, né, o que aconteceu para que o grande público, né, para que a grande massa, digamos assim, conhecesse o trabalho dela só agora, né? Que caminhos foram esses, né? O que aconteceu? A Conceição, que muita gente já conhecia, eu conheci na escola, né, o trabalho dela, enfim, como escritora e tudo mais, mas a maioria das pessoas conheceram o trabalho da Conceição depois que ela ganhou o Prêmio Jabuti. Então, assim, a gente refletir que validação é essa, né? Não que nós
povo negro, que a gente vai esperar essa validação para avançarmos no nosso trabalho, nas nossas falas, claro que não. Mas a gente também precisa refletir né, nisso que você está falando, né? Que validação é essa? E que caminho é esse que algumas pessoas é que vão dizer que aquilo tem importância, que aquilo tem valor. Não, isso não pode acontecer, né? A gente tem um caminho, um passado muito expressivo, né, muito importante, que a gente briga, né, luta até hoje diariamente. Essa questão do empretecer é um grande absurdo, né, é realmente uma coisa absurda você ter que brigar por espaços e por uma série de questões que são negras, né, e você tem que falar o óbvio às vezes. Sim, aí você está aqui, por exemplo, para falar disso, né, eu tô falando tudo isso para dizer justamente que a gente está num espaço, por exemplo, quando a gente fala de alguns espaços de capoeira, seja na Zona Sul, na zona no centro da cidade e alguns espaços também da Zona Norte. Aí, claro que se a gente for indo para a Baixada, a gente vai encontrar grupos mais pretos, porque aí isso tem a ver também com os territórios, obviamente, né? A gente vai encontrar grupos muito embranquecidos nesses outros espaços. Então, a nossa cultura negra, seja na dança afro, seja na capoeira, seja em grupos diversos, jongo, etc., a gente encontra um público muito branco, né? Assim, na sua maioria, na participando. Maioria, e aí, assim, eu tenho hoje no meu espaço, né, é muito bom que eu tenho hoje no meu espaço um grupo bem misto, né? Um grupo que tenham pessoas negras com muita força, não um grupo que tenha minoria negra, mas um grupo que tenha maioria negra, e isso é muito importante, né? Isso é muito caro, que deve ser pensado, e aí consigo nesse espaço, colocar esse espaço como um espaço político, um espaço de educação, um espaço de diálogos na luta antirracista. Então todas as pessoas que entram nesse espaço, elas vêm com essa compreensão, isso é colocado desde o início para elas, né? Estamos discutindo nesse espaço, estamos falando da dança afro, mas estamos falando dessa dança afro no contexto histórico, político, social. Então, para a gente falar, para a gente dançar, a gente precisa entender tudo isso, como isso acontece, o que isso significa. Então, é proposto um diálogo, discutindo vários temas, colocando que essas temáticas são importantes e colocando que as pessoas que ali estão, sejam negras ou brancas, precisam se implicar com essa questão. Sobretudo pessoas brancas, né? Porque elas estão ali, elas precisam se responsabilizar. Não basta você usufruir da cultura negra, né? Você tem que, de fato, pensar o que você está fazendo ali, qual o seu papel ali naquele espaço, né? Enquanto pessoa branca, por exemplo, e a partir daí você poder, sim, também colaborar na luta antirracista. Deixa eu só fazer rapidinho um adendo aqui, que a gente está com as redes sociais de novo bombando. E aí, olha, você tá com um convite para ir para Itália, para Minas Gerais, para Argentina. Menina, olha que o pessoal tá mandando mensagem aqui. O Horácio Pedrone, estou ouvindo de Argentina, ama a cultura negra, a dança, capoeira, o samba. Além de ter a pele branca demais, quisera morar lá. Ele dá parabéns, amigos, gosto do programa, bacana. A Val Neves está dando aqui um orgulho. A Renata Santana, Ludmila Almeida, vamos conversar. Vem fazer um workshop para nós aqui em Minas, por favor. Nossa, tão carinhosa, olha isso. Depois no final deixa o contato. A Cliceia Maria Miranda, essas mulheres me inspiram. Parabéns, Lud. O Eduardo Ferreira, Cadu, uma coisa interessante que ele fala aqui, eu acho que infelizmente houve um regresso na educação. Nas décadas de 50 e 60, nas escolas públicas existiam muitos professores negros. Pois está aqui a fala também do Eduardo. A Mônica Gori, seria isso? É Gori, é isso? Centro de Cultura Roma Negra e Edilson Araújo, Itália. E o Daniel Lira Ela também. Foi na minha aula. Dani! Dani! Valeu, Dani! Alô, Salvador! Salvador! Não, tá aqui, chegou Salvador aqui, agora tava até preocupado. O Daniel Lira chegou aqui. Vamos falar de Beijo, dança Dani. afro, não ter Salvador, não ter Bahia. Pois é. Agora, Sinara, o microfone é seu, só não leva pra casa porque eu preciso dele. Tá bom. Lá em casa tem os dois, tá? Então, Lud, falando em espaços, né? Espaços que a gente, dentro desse sistema, a gente acaba tendo a necessidade de criar, né? Espaços de resistência cultural, de diálogo. Te conheci em 2012, né, Lud? Em fevereiro, Grande encontro. num dia de Iemanjá, num evento de Iemanjá, ganhei um presente, uma amiga, Eu também. uma mulher de Iemanjá. Que lindo. Eu sempre gosto de falar isso, né? E a partir daí a gente tive o privilégio, né?
tenho o privilégio de desenvolver um trabalho com você muito importante aqui na cidade do Rio, que inclusive foi para outras cidades e estados do país, né? Que é o Grupo Cultural Balé das Iabás, que é um trabalho importante, um espaço de resistência cultural e que trabalha mais especificamente a questão de gênero, né? Trabalhando a dança articulada com, a gente pode dizer, a literatura, né? A partir dos itãs, das histórias onde as iabás são protagonistas, e a gente tem esse trabalho importante aqui na cidade. E aí eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Com esse recorte de gênero, né, falando da importância desse trabalho, que é esse trabalho que foi e é esse trabalho para as mulheres, né, o impacto que ele tem na cidade do Rio de Janeiro, que ele acontece inclusive em vários territórios, né, periféricos e favelas aqui da cidade, onde a dança é uma linguagem importante para a gente tratar das nossas questões. Eu não sei se você já comenta sobre isso agora, ou se chama a música primeiro. Não sei, temos música, deixa ela começar, então a gente pode... Comenta, né? Tá bom, com vocês. Então fala um pouco pra gente aí sobre esse trabalho, sobre como que é isso pra você, pra gente. Tá bom. Primeiro dizer também que foi um presente conhecer Sinara Rúbia, essa mulher de Ançã na minha vida. Muito amor. E a gente criar esse trabalho, né? Que a gente criou, eu, Sinara Rúbia e Flávia, Ana Flávia Vieira. E na época, em 2012, que foi um trabalho muito importante, a gente partiu justamente, a gente desde o início do trabalho pensava essa construção, né, falando de mulheres, sobretudo mulheres negras, que são as que têm mais dificuldades na sociedade, que têm demandas diferenciadas na sociedade por serem negras. A gente vive numa sociedade, além de racista, patriarcal, né, então a gente, e homofóbica e etc., lesbofóbica, para a gente pensar em todos os segmentos, né, bifóbica, enfim. Então a gente tem... essa questão de gênero muito importante para ser pensada, quando a gente alia ela à questão racial, a gente tem mulheres negras na base da pirâmide, né, sobretudo, a gente tem essa dificuldade, a gente tem esse lugar diferenciado na sociedade. Então a gente pensou esse trabalho como uma forma de empoderar mulheres negras, né, a partir das nossas histórias e a partir do poder que a gente via nas nossas referências, nas iabás, nas orixás femininas, né, que tem histórias de muita força, de muito poder dentro de todo o contexto dos itãs, da mitologia, da história de África e, enfim, do mundo. Então a gente criou esse trabalho dentro dessa perspectiva e a gente teve muitos bons frutos, né, assim, colhidos desse trabalho, muitas mulheres que passaram por esse espaço, que é um espaço muito importante, né, que a gente construiu um espaço seguro, que mulheres se identificavam, que mulheres se construíram, que mulheres levaram suas mães ali para entender para que elas entendessem o que acontecia, se passava na vida delas, né, para elas se formarem enquanto mulheres negras, um espaço de muita importância que a gente construía mesmo, né, assim, a gente 6 anos, né? São 6 anos e a gente tem uma... Você quer... Eu queria dar meu depoimento, que eu participei do Balé das Iabás em 12 de abril de 2015. Nossa. E que aquele ali foi um momento muito importante, porque ali eu comecei a me emancipar. Eu nunca tinha visto uma reunião de mulheres negras, aquele quilate, eu nunca tinha discutido sobre afetividade negra. Então, pela primeira vez ali, eu levei meu companheiro na época, e ele se incomodou muito com aquilo. Tanto é que ele foi embora, ele não conseguiu ficar, e eu fiquei e voltei. E a partir dali eu tô aqui. Nossa, eu queria muito vários depoimentos isso. Nesse sentido, né, Lud? Muito obrigada, porque a gente tem muitos depoimentos e isso só fortalece, né, assim, o nosso trabalho, o nosso propósito, que a gente acredita de fato nessa transformação e que o nosso trabalho pode colaborar com essa transformação. E a gente sempre pensou isso e pensou também em formas de, né, tornar isso ainda maior, né? Eu acho que esse encontro é um encontro muito grande com a presença de todas, mas a gente sempre trabalhando muito, pesquisando muito para que isso fosse cada vez maior e alcançasse mais mulheres. Então, a gente teve, por exemplo, oportunidade de ter apoio do Fundo Social Elas, né, que eu acho importante dizer. Cacá, que deve estar Verdade, que tá ouvindo a gente, vendo a gente aqui. E isso possibilitou que a gente fosse, né, para as comunidades e favelas do Rio de Janeiro, acessando outras
outras mulheres, né, que talvez não fossem sair dos seus espaços, dos seus lares, das suas comunidades para ter esse tipo de discussão. A gente pôde sair também da cidade, ir para outras cidades, fomos para São Paulo, fomos para Vitória, fomos para Brasília, para o Festival Latinidades, então a gente pôde ter um alcance muito grande. E a gente sempre pensou também em trazer convidadas para o nosso trabalho, convidadas que enriqueciam e enriquecem as nossas temáticas. Então a gente já teve convidadas maravilhosas, né? Lúcia Xavier, Jurema Werneck, Sueli Carneiro, Só o poder. Pesadão, e a né? Torodi, e a Patrícia, e a Suru, né? Patrícia Tá na cidade, Alves, inclusive. que tá, exatamente, que vem, né? Que a gente já vai anunciar daqui a pouco a próxima. Enfim, a gente teve muitas mulheres maravilhosas que participaram das vivências do balé. E são assuntos muito complexos, né? E aí a gente vê justamente que discutir esses assuntos, depois discutir esses assuntos com a nossa dança, é uma junção que dá muito certo, né? Que a gente consegue ali processar tudo aquilo e se empoderar através dessa dança. Então essa dança, que é carregada dessa história, que é carregada desse diálogo, que é carregada de todos esses aspectos, ela é uma dança que se torna emancipatória, libertadora. Uma cura para esse corpo que é palco, que acaba sendo o local onde a gente sente e sofre todas as violências, né? Exatamente. E então, agora acho que para curar, ia falar alguma coisa ali? Não. Eu tô preocupado, sabe com o que, meninas? música, Com o nosso horário aqui do bate-papo.com, por conta da música, né? A música é importantíssima. Vamos convidar. A Aline escolheu uma música. Olha aqui, ó, vamos convidar a Lud de novo depois, quando... Vamos, porque muito estão perguntando assunto. aqui, ó, a Mônica lá da Itália, né? Tá perguntando aqui, quando vai chegar o pequeno? Tá todo mundo curioso. Porque vocês estão assistindo a gente, vocês estão assistindo a gente pela live, ela não para de acariciar. Tá indo com gente, é verdade. Né, delicioso esse então, momento aqui. A gente vai ouvir de Ellen Zinga a música Dia a Dia. É isso, Aline? Isso, a Ellen Zinga é uma rapper muito importante que estava junto com a gente no último encontro com a Marielle. Ellen, muita força. Ellen tem um trabalho muito lindo chamado Pretas Hub também. E lá na Baixada, enfim, Ellen, axé, vamos juntos. Vamos encerrar então o programa com música, vocês se esperem rapidinho. Sim, a gente quer agradecer o público mais uma vez, que ficou aqui com a gente bombando o programa. O Na Onda das Pretas é um grupo poderoso, forte, formado por 4 mulheres que falam sobre política e cultura com muita sabedoria, muito afeto, muita justiça e liberdade, que nunca é demais. E nesse espaço, eu quero trazer também pra gente, pra Rádio MEC, né, bate-papo.com. Claro. Muito feliz, né, da nossa gerência, nossa administração toda. Me permitir abrir esse espaço, né? E acho que é de vocês a importância, né? Entender a importância. Estava aqui mandando a mensagem pro meu gerente, Thiago Regoto, para ele dar uma olhada como é que o programa tá bombando. Eu me arrepio aqui, porque a gente já começou isso tem quase um ano lá na Flip. É verdade. E quiçá nos veremos novamente esse ano lá, né? Sim, tomara. Estamos Alô, torcendo para ir. Alô, Rádio MEC. Leva a gente pra Flip. Público, pressiona aí. E olha, queria desejar a vocês mais uma vez sucesso. Temos novo encontro no próximo dia. Já tá fechado dia 30, não? A gente vai colocar lá nas redes sociais o próximo encontro, porque 27. como Mas já a é, gente... já é 27, é segunda? A gente vai ver... a gente vai fechar. Colocar lá então, para tá o público bom. não ficar confuso. Tá bom, tá bom. Só falando da agenda rapidinho, quero primeiro agradecer o público que esteve lá no lançamento do meu novo livro, na Ler. Foi muito emocionante, então um beijo para todos e para todas. Novidades lá no site da Piraporeando. Sinara Rúbia, recado... Então, Balé das Iabás, dia 10 de junho, né? Às 15 horas, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo. Fiquem ligados na gente, porque essa temporada toda o tema é resistência cultural. Boa. A partir da cultura e da arte. Gente, hoje tem a OAB, o evento Afroempreendedorismo, Criatividade e Reparação da Escravidão. Vou fazer uma fala às 15 horas. Tem Desvendando Estilos o dia inteiro, então é só colar. É entrada grátis, discussões maravilhosas, tá tudo lindo. Vocês narraram uma corrida de cavalo aqui agora, vai. Falem com a Ludmilla na página dela. Vou chegar. Desvendando Estilos lá no Instagram, sigam e apareçam lá hoje à tarde. Boa. Convido todas e todos para conhecer Ludmilla Almeida, Diálogos em Movimento, Dança Afro com Ludmilla Almeida. Tem a página no Facebook. As aulas acontecem toda segunda e quarta às 19 horas no espaço Se Essa Rua Fosse Minha, Rua Alice 298 Laranjeiras. Muito obrigada a todos. Meu bebê vem em julho. Aê! Vai ser dia 23, Essa o dia da música vai então em cremosidade. homenagem a esse programa maravilhoso aqui do Bate-Papo. Beijo, obrigada. Meninas, Obrigada. da Onda das Pretas. Fomos, tchau! Sempre
pede força, os deuses africanos lhe dão proteção. Quando pede o rumo, pare, segue ouvindo o seu coração. Com a responsa nos ombros, sempre focada, às vezes sente a pressão. Olha ao lado e repara outras mulheres na mesma condição. Portas que são fechadas, é escancar e passa com seus irmãos. Pés e mãos são marcadas na caminhada, muita disposição. Mais uma preta que luta no seu dia a dia, com o povo por mais liberdade. Sempre dá treta se ela e seu povo circula na parte nobre da cidade. Isso não é um acaso, é pensado e sempre existe uma finalidade. Chegando em casa agradece, beijando sua filha guardada de toda maldade. Sempre pede força, os deuses africanos lhe dão proteção. Você acompanhou Batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas. MEC Notícias. O Brasil e o mundo com informações da Rádio Nacional. Receita alerta para golpe envolvendo empréstimos. O esquema funciona assim. É enviada uma notificação pelos Correios exigindo do contribuinte o pagamento